Bom dia. E aí, como vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Olha, eu vou falar uma coisa. Se alguém me responder um não para essas perguntas depois desse tempo de louvor, a gente vai precisar fazer uma oração aqui, chamar a pessoa aqui na frente, porque não tem como. Que maravilha sentir a alegria do Senhor dessa forma. Incrível, que tempo precioso. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de sermões baseados na carta de Paulo aos Efésios. Só para relembrar um pouquinho, na semana passada, o Tiago trouxe para nós um pouco sobre a profundidade da hostilidade que existia entre judeus e gentios. A partir dos exemplos que ele deu, das histórias que ele trouxe, a partir da exposição bíblica, a gente viu que isso era um grande problema. Continua sendo, né? E ao olhar profundamente essa hostilidade, ao compreender o tamanho dessa hostilidade, faz com que a gente se maravilhe ainda mais com o plano de Deus. Porque você olha para o tamanho do muro que existia e você vê Jesus derrubando esse muro. Que incrível é! Só Jesus seria capaz de fazer o que foi feito. Nenhum homem poderia gerar a paz entre os homens. Então Jesus veio com essa missão e cumpriu essa missão. Então isso faz com que a gente se torne mais apaixonado ainda pelo propósito eterno de Deus. E hoje eu posso dizer que essa mensagem vai ser um segmento do que o Tiago começou falando na semana passada. A gente intitulou como o mistério de um povo unificado. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. O Antigo Testamento ele já nos deixou claro que era a vontade de Deus incluir não-judeus no meio do seu povo. Se vocês pararem para analisar aí na memória, vários personagens bíblicos que ficaram marcados e que foram inclusos. Mas existiam algumas cláusulas para esse contrato. Eles precisavam, por exemplo, se um homem decidisse seguir ao judaísmo, sendo um prosélito na fé, ele deveria se circuncidar. Se uma mulher decidisse entrar para o judaísmo, ela deveria passar por um rito, onde ela entrava em um grande tanque de água e se purificava dos seus pecados. E a partir daquele momento, aí sim, eles estavam prontos para fazer parte dessa plena aliança. Até então, isso não era possível. E era obrigatório que eles seguissem as regras do judaísmo. Eles deveriam seguir a lei de Moisés. E tudo se fez novo quando Jesus chegou. Foi em Cristo, já não há mais essa necessidade de cumprir as regras. Mas como eu falei, essa era uma promessa clara no Antigo Testamento. Se vocês quiserem abrir aí Gênesis 12, 3, logo no primeiro livro da Bíblia, traz a seguinte bênção universal que foi prometida por meio de Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Só que eles não compreendiam muito bem como isso iria acontecer. Como que todas as famílias da terra seriam benditas a partir daquela descendência. E essa revelação, ela foi se dando ao longo da história. Então, esse mistério de um povo unificado, ele foi realmente revelado lá no Novo Testamento. E a gente vai falar disso hoje, através dos profetas, através dos apóstolos, pelo Espírito Santo. E aí a gente vai observar o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Ele compreendeu essa revelação plenamente. As pistas que estavam sendo dadas no Antigo Testamento foram plenamente reveladas no Novo Testamento. E como eu falei, a vinda de Jesus foi que anulou a necessidade de termos e ritos. Agora era necessário uma única coisa: fé em Jesus. Tendo esse item essencial, alguém poderia fazer parte da família de Deus, sem a necessidade de cumprir a lei de Moisés. E eu fiquei pensando, é como se o Senhor estivesse fazendo um bolo.
E as donas de casa vão me entender. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente vai separando os materiais antes, né? Tem lá a farinha de trigo, a açúcar, o ovo, o leite. Então, são os povos separados. Mas quando a gente coloca tudo ali naquela bacia, você consegue descobrir o que é açúcar, a farinha? Quando a gente mistura, vira uma coisa homogênea, vira uma coisa só. Então, Deus pegou gentios e judeus, misturou e tornou uma coisa nova, que é a igreja. Só Ele para fazer isso, mais ninguém. E nós veremos hoje como se sucedeu essa grande revelação, esse grande mistério, que é a Igreja Universal sendo chamada para ser uma mistura de povos, raças, tribos, línguas, nações, como nós cantamos aqui hoje. A minha intenção aqui nessa manhã é conclamar vocês para uma missão que é nossa, lutar pela unidade da igreja. Que a exposição desse texto gere isso em cada um de nós. Essa é a nossa responsabilidade, lutar pela unidade da igreja. Nós não podemos desvalorizar tudo o que o apóstolo Paulo fez e outros irmãos fizeram para que a igreja fosse uma grande mistura de povos. Vamos lá para o nosso texto de hoje, Efésios 3. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13. E Paulo diz assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, Paulo construiu esse texto da seguinte maneira. A gente vai ver aqui, do versículo 1 até o versículo 7, ele vem falar sobre essa grande revelação, sobre esse mistério de judeus e gentios. Do versículo 7 ao 12, Paulo vai tratar um pouco do seu papel como apóstolo. E ele encerra o versículo 13, falando sobre um sofrimento dele por causa do evangelho. Vamos voltar lá para o versículo 1. Paulo diz: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios. É muito interessante a maneira como Paulo inicia esse trecho. Ele usa essa expressão aí, por essa razão. Muitos teólogos acreditam que Paulo iria orar, porque ele usa essa mesma expressão em outras vezes na carta, antecedendo uma oração. Então, Paulo ele começou, por essa razão, mas antes de orar, ele acha... Não vou orar agora não. Tem alguma coisa mais importante para eu falar antes disso? E aí ele vai começar essa oração no versículo 14, que é justamente depois desse trecho que a gente vai tratar hoje. Eu achei isso muito interessante. Porque isso prova que isso é uma carta real, escrita por uma pessoa real, que estava com pressa.
né? E não um tratado teológico que foi minimamente pensado ali em detalhes. Não, ele estava escrevendo como um pastor ao seu rebanho. Olha que lindo isso. Mas é um tratado teológico minuciosamente pensado para a gente, né? Porque a quantidade de riquezas que há em Efésios é incrível. E Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo. Ser prisioneiro de Roma era uma grande vergonha. E essa era a realidade de Paulo ali. Quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele está preso em prisão domiciliar. Ele era prisioneiro de Roma. Eu creio que o olhar dos homens para Paulo deveria ser o seguinte: coitado, é um velho, abandonado, está largado, gastou a vida toda para isso, e agora que nem visita ele recebe. Aos olhos humanos, Paulo era prisioneiro de Roma pela vontade de Nero. Aos olhos dele, ele era o homem preso de Cristo Jesus. Ele se via dessa forma. Paulo compreendia que até a sua prisão era a vontade do seu mestre para ele. É por isso que ele foi a pessoa que escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive uma prisão. Nós precisamos aprender isso, e é a primeira aplicação que eu queria fazer dessa carta. A maturidade de Paulo ao olhar para a sua situação e enxergar que aquela era a vontade de Deus para ele, mesmo não sendo o melhor dos mundos. E Paulo apresenta nesse versículo o motivo da sua prisão. E o motivo era por amor de vocês, os gentios. Essa era a causa das algemas de Paulo. E para a gente compreender a força dessa expressão, por amor de vocês, é necessário que a gente volte um pouquinho na história e relembre como que Paulo chegou nessa situação. O Tiago chegou a citar isso na semana passada também, mas nós vamos relembrar. Paulo ele tinha ido a Jerusalém fazer uma visita à igreja mãe, e ele tinha levado até algumas ofertas para aquela igreja, e no sentido também de aumentar a unidade entre eles. Por quê? Se Paulo teve um problema no seu ministério, o problema dele foi os gentios. Era muito difícil para um judeu aceitar a inclusão dos gentios. E era difícil também para um cristão judeu aceitar que os gentios tinham a mesma posição que eles. Muitas vezes eles aceitavam que eles fossem incluídos na família, mas existia uma certa soberba espiritual. Nós estamos em um nível e os gentios estão em outro nível. E os ensinamentos de Paulo eram contrários a isso. Paulo falava desse mistério de um povo unificado, de um povo só. E isso já estava se espalhando. Então, quando Paulo chegou a Jerusalém, as pessoas já estavam esperando por ele. Então, aqueles que apontavam para Paulo e diziam que ele estava ensinando contra os ensinos de Moisés, que os ensinamentos dele estavam errados, estavam aguardando por ele. E foi o que o Tiago falou na semana passada. Paulo foi acusado de inserir um grego no templo. E a gente pode dizer que esse foi o estopim da confusão. E os judeus só não mataram Paulo porque os romanos vieram e interviram. Porque senão ele seria morto ali na frente de todo mundo. E Paulo teve então a oportunidade de se defender. Os romanos deram a ele essa oportunidade. Então, Paulo fala ali publicamente para o povo, explicando um pouco da história dele, da vida dele. Paulo diz, isso está descrito lá em Atos 21 e 22, depois se vocês quiserem ler. E Paulo explica, gente, eu sou judeu, eu era fariseu, se tinha alguém que tinha maior zelo pela palavra, esse era eu. Eu perseguia os cristãos. Mas algo aconteceu comigo, eu me encontrei com Jesus. Eu me converti de verdade, eu tive um encontro com ele. E eu recebi uma missão dele. E olha que curioso, vamos abrir aí Atos 22, a gente vai ler o versículo 21 e 22. Até então todos estavam prestando atenção em Paulo. E olha o que diz o versículo. E essa é a missão que Jesus estava dando para ele. Atos 22, versículo 21 e 22. Jesus disse, ele diz assim:
Mas ele me disse, ou seja, Jesus falando para Paulo, vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até esse ponto a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto, fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Eles estavam gostando da história. Eles estavam prestando atenção. Até o momento que Paulo fala a palavra proibida, gentios. Isso precisa mudar o peso para a gente, da forma como Paulo se apresenta aqui. Foi por amor aos gentios. Amor de verdade. Um amor igual ao que existiu no meu mestre, porque eu sou capaz de entregar a minha vida para que o evangelho chegue aos gentios. Incrível isso. Versículo 2. Paulo então sente a necessidade de continuar enfatizando a sua autoridade até entrar de fato nesse ensinamento sobre os judeus e os gentios. E ele fala, se é que vocês ouviram falar da graça, da dispensação da graça confiada a mim, certamente vocês ouviram falar, porque não tem como não ouvir falar. E ele cita essa expressão, a dispensação da graça. O que quer dizer isso? A responsabilidade que foi confiada a mim. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da mordomia que foi imposta sobre mim. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia é Paulo administrando algo que não é dele. E ele tinha total consciência disso. Ele era um mordomo, e nós falamos muito disso. Ele era só um mordomo. Mas Deus soberanamente o comissionou com o chamado, os dons espirituais, as oportunidades, a sabedoria, a autoridade para ministrar como apóstolo dos gentios. Então, em Atos 22, como nós vimos, Jesus chamou Paulo para uma missão. E ele capacitou Paulo com cada detalhe que ele precisava para cumprir essa missão. E essa era a dispensação da graça sobre ele. Por isso, Paulo foi capaz de fazer o que fez. Porque o nosso Deus é assim. Ele chama, mas ele capacita. E é por isso que nós não precisamos ter medo de servir ao Senhor. O que nós precisamos é de humildade e de pedir, Senhor, dispensa graça sobre mim. Porque é só isso que nós precisamos. Porque, no fundo, é muito mais sobre Ele do que sobre nós. Nós precisamos parar de ter medo. Que povo medroso nós somos. Até parece que o Espírito Santo não habita em nós. Até parece que o nosso Deus não é cheio de poder. Mas nós olhamos para as nossas fraquezas e aí está a nossa falha. Paulo tinha suas fraquezas, mas Deus o capacitou com tudo o que era necessário para cumprir a missão que deu para ele. Nós precisamos lembrar disso. Versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O que Paulo está dizendo aqui? Ele não gastou horas estudando para descobrir esse mistério. Paulo não precisou procurar os grandes mestres em Israel para tentar entender esse mistério de um povo unificado. Essa revelação foi dada pelo próprio Deus para Paulo. E isso tem um grande valor. Essa palavra mistério que Paulo cita aqui nesse versículo é uma palavra que merece a nossa atenção. É uma palavra, inclusive, que os evangélicos gostam muito, principalmente os pentecostais, né? É mistério. Tem toda aquela coisa assim enigmática. E essa é a ideia da palavra mistério para nós. Quando a gente pensa em mistério no português, é o que está oculto, é algo enigmático, é algo latente. Mas no grego, a ideia do mistério
Algo que estava oculto, mas passou a ser revelado. Então era algo que estava encoberto, mas foi descoberto, foi revelado. Então é sobre isso que Paulo está falando, que foi dado a conhecer o mistério para ele, algo que antes estava oculto, mas que a partir de agora estava sendo revelado. E ele continua a trabalhar essa ideia no versículo 4, versículo 5. E ele diz assim: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então, Paulo vai tratar nesses 2 versículos, na verdade, de 2 mistérios, eu posso dizer assim. Paulo está falando sobre o mistério de Cristo e Paulo está falando sobre o mistério desse povo unificado, ou seja, judeus e gentios juntos formando a igreja. E nós falamos um pouquinho, o Léo comentou na quinta-feira, sobre esse mistério de Cristo sendo revelado como Messias, como Salvador do mundo. Como eu falei no início, na introdução, a gente olha para o Antigo Testamento, para a gente é muito fácil enxergar Jesus no Antigo Testamento. A gente citou os sacrifícios, a gente olha, nossa, precisava de derramamento de sangue, era necessário que fosse um animal puro. A gente olha para a Páscoa, como o Léo explicou para a gente na quinta-feira. Nossa, tinha um cordeiro. E ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós hoje, tendo o Novo Testamento, é muito fácil enxergar. Mas para aqueles irmãos não era tão fácil assim. Então, existiam rastros no Antigo Testamento que apontavam para Jesus como essa figura do Salvador do mundo. Então, esse é um primeiro mistério. E isso não tinha sido revelado aos filhos dos homens, como agora. Então, Paulo diz, em tal medida, com tal clareza como agora está sendo revelado. Nessa eu não caio mais não. Hein? E ele diz, eu achei isso muito interessante, ele fala, isso foi revelado agora aos santos apóstolos e profetas. Paulo mais uma vez revela humildade aqui. Ele não se coloca como o detentor dessa mensagem. Eu fui aquele que descobriu o que estava escondido. Não, ele diz, os apóstolos também receberam essa revelação, os profetas também receberam essa revelação, e eu recebi essa revelação, e vocês ouviram ela a partir de mim. E olha o finalzinho do versículo 5. Qual é o meio que essa revelação chegou a eles? Pelo Espírito. É mais uma vez ele na história. É o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Aquele que tem essa missão de iluminar os olhos do nosso coração para compreender a palavra. E mais uma vez, eu gostaria de fazer uma aplicação aqui. Quantas vezes nós estudamos algo, nós paramos para ler a palavra, e até mesmo na nossa vida secular, no nosso trabalho, às vezes as pessoas dão uma missão para nós e a gente fica desesperado ali diante daquilo, como se nós não tivéssemos o Espírito Santo para nos ajudar. Ele pode trazer revelação. Essa é a missão dele. Ele fez isso pelos apóstolos e pelos profetas. O Espírito Santo foi esse canal com meio que a revelação chegou até eles. Nós precisamos de Deus para conhecer a Deus. Essa é a realidade do homem miserável que nós somos. A nossa limitação é muito grande realmente. Mas o nosso Deus é muito grande também. Então, nós temos um auxiliador. Através do Espírito Santo, nós podemos conhecer a Deus. Versículo 6. Paulo vai continuar, então, a falar do mistério. Ele cita no versículo 5 o mistério de Cristo, como eu falei, Cristo sendo revelado aos poucos como esse Salvador. Isso ficou bem claro no Novo Testamento.
para os apóstolos e para os profetas. E aqui no versículo 6, ele vai tratar então desse segundo mistério, que é o mistério de judeus e gentios juntos em um só povo. E Paulo diz assim: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, a partir de agora, ele trata desse segundo mistério. Como eu falei, haviam episódios no Antigo Testamento dos gentios sendo incluídos no povo judeu. Mas, como eu falei, também existia a necessidade do cumprimento das leis de Moisés. Então, isso acontecer dessa forma, onde os gentios poderiam ser inclusos na igreja, junto com os judeus, sem a necessidade de cumprimento de regras, era algo extremamente novo. A única coisa que eles precisavam era estar em Cristo. Era isso que eles necessitavam. Então, Deus transformou os gentios em co-herdeiros e coparticipantes da promessa, simplesmente pelo fato de estarem em Cristo. Só para relembrar, na semana passada, o Tiago falou, no capítulo 2, sobre a nossa condição. E é sempre bom a gente lembrar qual era a nossa condição. Olha o que Paulo diz lá no capítulo 2. Nós estávamos sem Cristo, sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, e nós não tínhamos esperança. Essa era a nossa condição. Uma condição miserável. E agora, aqui no versículo 3, Paulo diz que nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo. Olha o upgrade. Grande, né? E vocês vão ficar mais alegres ainda quando entenderem o que isso aqui quer dizer. Quando Paulo diz que nós somos co-herdeiros, quer dizer que nós somos participantes da mesma herança nas riquezas celestiais de Deus. Fiquem felizes, irmãos. Nós somos membros do mesmo corpo. Essa palavra no grego é a palavra sinzoma. E muitos teólogos dizem que Paulo inventou essa palavra para escrevê-la aqui em Efésios. É uma palavra exclusiva para esse versículo. E ela quer expressar o fato dos gentios sendo incorporados com os judeus junto em um corpo único de Jesus. Se lembram do bolo que eu falei lá no início? Gente, vamos parar de prestar atenção nas crianças. Vamos focar aqui na palavra. Mantenham os olhos e os ouvidos atentos aqui. Criança grita. Criança chora, criança reclama, mas não vamos perder essa revelação, amém? Então, Paulo diz que nós somos membros de um mesmo corpo, ou seja, ele queria expressar esse fato. Como eu falei, vocês se lembram do bolo? Sendo misturado numa tigela e se tornando uma única coisa, que é a igreja. E nós somos agora coparticipantes da promessa, ou seja, nós participamos em bases iguais das promessas de vida e salvação. Não existe mais diferença. Não existe judeu, grego, homem e mulher. Todos vocês estão em Cristo Jesus. Que maravilha. E tudo isso, mais uma vez, vamos olhar lá o finalzinho do versículo. Qual é o meio que essas coisas chegaram a nós? Por meio do Evangelho. Da mesma forma que os judeus iam ser salvos ao ouvirem a palavra e converterem o seu coração a Cristo, os gentios iam ser salvos ao ouvirem a palavra e converterem o seu coração a Cristo. Era por meio do Evangelho. E eu fiquei pensando sobre essa questão do Evangelho. Nós vivemos uma era de divisões. Nós vivemos uma era de pensamentos diferentes. Nós vivemos uma era das ideologias. Está muito chato viver nos dias de hoje. Muito difícil. A minha vontade é até às vezes sair da internet. Eu já tenho usado muito pouco o Instagram, mas às vezes eu fico com vontade de cancelar mesmo. Porque tudo é muito dividido, tudo é motivo para briga, tudo é motivo para confusão.
Então, nós olhamos para tudo isso e a gente vê o quanto as pessoas estão separadas. E, às vezes, a gente para como unir as pessoas? Como juntar as pessoas? Só existe um meio, que é o Evangelho. Porque é o único meio que vai nos fazer sermos um. Onde não vai haver diferenças entre homens e mulheres. Não vai haver diferença entre preto e branco. Só no Evangelho é que nós realmente somos um. Então, há uma necessidade de nós sermos encorajados de pregar essas boas novas. E Paulo não se aguenta ao falar do Evangelho. E no versículo 7, ele demonstra a alegria que ele tinha e o privilégio que ele tinha em ser um ministro do Evangelho. E ele diz assim: do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, Paulo sentia-se muito alegre de ser chamado para essa missão de proclamar o Evangelho. E observem um detalhe. Paulo diz assim: eu me constituí ministro do Evangelho. É isso que ele diz? Ele diz: eu fui constituído. Isso é um detalhe muito importante. Ninguém faz de si um ministro para Deus. Deus faz de alguém um ministro para si. Pois o chamado, a mensagem, o serviço, a capacitação de um ministério genuíno vem de Deus. Nós vivemos em um tempo onde muitos homens têm se autodenominado ministros, se autodenominado profetas, apóstolos, mestres, mas quando o tempo vai passando e durante a caminhada, a gente observa que está faltando algo nessa pessoa. Falta o chamado, falta a mensagem, falta o serviço, falta a capacitação. E isso prova que essa pessoa não foi constituída por Deus. Muito provavelmente ela se autoconstituiu um ministro. Isso é muito importante. E Paulo declara que ele foi constituído conforme o dom da graça de Deus. É mais uma vez ele demonstrando a atuação da graça sobre a vida dele. Paulo tinha total certeza da sua pequenez. E ele vai, inclusive, falar disso aqui um pouco mais à frente. Ele sabia que tudo aquilo que ele fazia era única e exclusivamente por causa da atuação da graça sobre ele. Então, não tinha motivo dele se ensoberbecer. E Paulo fala também de uma segunda ajuda que ele tinha para pregar o Evangelho, que é a força operante do seu poder. Então, Paulo contava com essa ajuda especial. Essa palavra no grego é a palavra energeia. E sabe o que significa isso? Poder energizador. Então, Paulo contava com esse poder energizador na hora de ministrar as boas novas. E eu fiquei pensando, eu sou muito criativa, eu fiquei lembrando do Popeye. Quem é antigo aqui se lembra que ele ia lá, comia o espinafre e ele... E é disso que eu estou falando. Paulo, ele não contava com as horas de estudo que ele gastava para preparar uma pregação. Paulo não confiava em sua intelectualidade e ele era alguém extremamente inteligente. Ele poderia contar com isso. Mas Paulo contava com esse poder energizador que consumia ele. E quando ele via, ele já estava pregando com autoridade e ousadia. E as palavras vinham e feriam os corações das pessoas. E elas se convertiam. Pela ação do Espírito Santo. Ele só dava lugar, gente. Ele só deixava agir. Que isso ensine para nós. Como eu falei, nós precisamos parar de confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar na graça do nosso Deus. E outra coisa que é interessante para a gente pensar sobre esse privilégio de pregar o Evangelho é que, se os anjos pudessem escolher,
eles assumiriam essa missão no meu e no seu lugar. Se houvesse uma discussão, uma reunião entre Deus e os anjos, como será o propósito? Não. Não dá para os homens essa responsabilidade, não. Deixa a gente, por favor. A gente quer participar. Mas para pensar nisso. Deus não deu aos anjos a missão de pregar o evangelho. Ele deu a nós. Ele concedeu aos homens. Isso precisa nos encorajar. E ele vai continuar a trabalhar isso no versículo 8 e 9. Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculta em Deus, que criou todas as coisas. Então, como vocês veem, Paulo ele se define como o menor de todos os santos. Há quem diga que Paulo estava fazendo uma certa brincadeira aqui, porque o nome dele em grego quer dizer pequeno, e ele era um homem de pequena estatura. Então, é como se ele estivesse dizendo: eu, Paulo, pequeno, de pequena estatura, sou o menor de todos os santos. E ele faz referências parecidas em outras oportunidades. Em 1 Coríntios 15, 9, Paulo se autodenomina como o menor dos apóstolos. Lá em 1 Timóteo 1,15, Paulo diz que ele era o maior dos pecadores. E a gente ouve essas afirmações e a gente pode pensar assim: tem alguma coisa errada. Paulo? Ah, não. Ele deve estar usando de falsa humildade. Devia estar carente no dia, estava querendo um elogio. Só pode, porque ele pensar que era o maior dos pecadores, logo Paulo, tá de brincadeira. Mas essa é uma atitude inevitável daqueles que provaram a graça de Deus. Não existe outra atitude possível diante da graça. Paulo se deparava com a graça de Deus e ele lembrava quem ele era. Ele lembrava o que ele fez. E agora ele olhava para o seu ministério, ele olhava para os seus dons, os seus talentos, ele olhava pela forma como ele se entregava pelo evangelho. E Paulo ficava maravilhado. É muita graça. É muita graça. Então, Paulo nos ensina algo que é de grande valor. É impossível crescer na graça e no conhecimento de Deus sem ter sentimento de indignidade. E eu vou repetir para vocês. É impossível crescer na graça e no conhecimento de Deus sem ter o sentimento de indignidade. Enquanto eu e você pensarmos que nós somos merecedores de algo, sempre vai faltar alguma coisa na minha e na tua vida. Sempre. A gente sempre vai ter faltas. Mas quando a gente olhar, quando a gente compreender a tamanha graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, e o que a graça nos transformou, como o Léo pregou semanas atrás, antes e depois da graça, quando a gente começar a avaliar esse antes e depois na minha e na sua vida, nós só teremos motivos para nos maravilhar. E nós vamos olhar para Deus e nós vamos falar: quanta graça. E nós vamos olhar para nós e vamos falar: o maior dos pecadores. Um lixo. Ruim. Porque essa é a ação da graça sobre nós. Fazer com que a gente se enxergue como nós realmente somos. E que aprendizado de Paulo revela tamanha humildade dele, mais uma vez. E Paulo nos revela nesse versículo que ele foi chamado para uma missão em específico, que era a missão de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
Então observem vocês que não era qualquer evangelho que Paulo pregava. Não era um evangelho da prosperidade, um evangelho das bênçãos. Não mesmo. Era o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E para a gente compreender o significado dessa palavra insondável, queria propor uma ilustração para vocês. Quem aqui já teve a oportunidade de brincar com uma criança na praia, de se enterrar? Ou melhor, de enterrar essa criança. Quem aqui já fez isso? Eu já fiz algumas vezes. E quem já passou por essa experiência sabe que quanto mais você cava, mais coisa aparece, não é? Quanto mais você cava, mais areia surge. Surge a areia da lateral. E a areia que estava em cima começa a cair lá embaixo. E crianças são coisas adoráveis. Eu tenho um filho, ele é lindo. Mas você quer despertar um Adãozinho na criança? É só você parar a brincadeira que ele estava gostando, né? Quando você fala assim, não, mas já tá bom esse buraco. Não tá bom, não. Eu quero mais. Mais fundo. Mais areia. Mais areia. Aí você fica lá, cavando. Né? Filha, agora tá bom, né? Agora tá bom, filho? Não, não tá bom, não. Mais. Até a China. Criança é assim. E assim é o evangelho das insondáveis riquezas. Não acaba. Não acaba. Quanto mais você cava, mais riqueza aparece. Ele é inesgotável. Na nossa antiga casa, a minha cama ficava de frente para a minha prateleira de livros. E eu sempre ficava maravilhada com isso. Eu deitava para dormir todos os dias. E eu olhava para a quantidade de livros que tinha ali e eu pensava assim, olha quantas mentes são necessárias para me ensinar o evangelho. Olha quantas pessoas gastam a vida delas, às vezes, para escrever um livro de um capítulo das Escrituras. É inesgotável. Quantas vezes nós já lemos um versículo 10, 20, 30 vezes na nossa vida, e quando a gente se depara com esse versículo novamente, ele fala algo novo no nosso coração. Quantas vezes a gente ouve a pregação de um mesmo tema? Oração é um exemplo. Só eu já preguei sobre oração umas 3 vezes. E sempre tem coisa nova. Porque o evangelho é inesgotável. Há uma promessa para nós. Nós sempre seremos alimentados pelo evangelho. Nunca vai haver o caso de você dizer, eu acordei mais cedo, eu li a minha Bíblia e eu não aprendi nada. Sempre tem alimento para nós. Isso é muito lindo. E a resposta é porque o evangelho é insondável, é inesgotável. E Paulo completa esse versículo falando completando a sua missão. Ele diz também que ele tinha essa responsabilidade de manifestar a todos a dispensação do mistério. Essa palavra manifestar, e tem muito a ver com a nossa comunidade, né? Essa palavra manifestar é a palavra que no grego, ela origina a nossa palavra no português, fotos. Então, tem muito a ver com a luz, né? Então, Paulo está dizendo, a ideia dele aqui era de uma neblina escura sendo dissipada, né? Então, Paulo pregava o evangelho e aqueles que estavam em cegueira espiritual, eles passavam a ter compreensão desse mistério que era o evangelho, desse mistério dos gentios e judeus, como um único povo, tá? Versículo 10 e 11. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Então, toda a dedicação de Paulo à pregação da palavra, à oração, era com um único propósito: que a igreja fosse edificada para ser a manifestação da rica e multiforme sabedoria de Deus.
Essa palavra multiforme, no original, significa multicolorida. E preste atenção no que é isso. Alguns escritores gregos usavam essa palavra para fazer referência a tecidos, a bordados, a tapetes, né, áreas de tapeçaria. E ela remetia à ideia de um emaranhado de beleza de um bordado. Então, essa é a sabedoria de Deus. Uma emaranhada beleza de um bordado. E essa sabedoria multicolorida de Deus, ela é refletida através do quê? Da igreja. Olha a responsabilidade que a igreja tem, mais uma vez. E é interessante que Paulo diz que essa sabedoria ela deveria ser revelada não só diante de homens, mas diante dos principados e potestades. E é curioso ele falar sobre isso. Os principados e potestades, os seres espirituais, eles ganharam muita força nessa época por causa do gnosticismo. Então, existia um misticismo muito grande. Paulo faz questão de citar eles, mas olha a ideia de Paulo. Eles são meros telespectadores. Eles não são tão grandes assim quanto vocês pensam que eles são. Eles são espectadores que ficam ali encantados com a beleza da sabedoria de Deus através da igreja. E esse é o propósito eterno da igreja. Porque, de certa forma, isso fazia com que até os principados e as potestades, ou seja, anjos bons e ruins, glorificassem a Deus. Imaginem os anjos maravilhados ao olhar para a sabedoria de Deus de unir dois povos. Nossa, mas ele pegou os judeus e os gentios e ele juntou tudo e fez essa beleza que é a igreja e eles glorificavam. A resposta deles era exaltação ao nosso Deus. Eu separei uma citação aqui de Stott, que ele diz o seguinte: a igreja, como uma comunidade multirracial e multicultural, é como uma bela tapeçaria. Seus membros vêm de uma ampla gama de origens coloridas. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha a ela. Sua diversidade e harmonia são únicas. Então, é essa beleza entrelaçada que gera louvor para o nosso Senhor. Versículo 12. Paulo, então, vem falar sobre seres celestiais, sobre sabedoria de Deus, sobre a multiforme sabedoria de Deus, no versículo 11. E aqui no versículo 12, ele apresenta um aspecto mais prático de tudo isso. E Paulo vai dizer: em Cristo, nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé. Ele continua falando da igreja aqui nesse versículo. Então, Paulo apresenta que uma verdade, a obra de Jesus Cristo no passado mudou o nosso presente. E entender esse versículo aqui, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pode mudar a sua vida de oração. De verdade. Se você ainda tem dificuldade de orar, se você ainda não sabe como fazer isso, se você ainda não sabe como se portar no momento de oração, esse versículo pode te ajudar muito. Paulo diz que nós recebemos ousadia e acesso com confiança a Deus. O que quer dizer essa palavra ousadia? Quer dizer expressar-se com liberdade. Imaginem isso. Expressar-se com liberdade, ou seja, ausência de temor ou timidez. Eu uma vez recebi um conselho que eu guardei para a minha vida. Um colega uma vez me falou: quando você for orar, você precisa ser o mais sincera possível. Não adianta você estar super estressada, você estar agitada, por exemplo, com algo que o seu marido te fez, ou que a sua esposa te fez e que te chateou muito. E aquilo está consumindo você. Aí você entra para o seu quarto e você começa a orar assim: muito obrigada pelo meu esposo, ele é maravilhoso. Um homem de Deus, incrível. Sendo que você tem vontade de matar aquela pessoa. Então, seja sincero, se expresse com liberdade diante do seu pai e fale: eu estou muito chateada com ele, se eu pudesse eu mataria. Mas eu não posso, e eu sei que eu não posso.
E provavelmente você vai sair daquele quarto pedindo perdão ao seu marido. E você vai resolver o problema. Porque você falou a verdade, porque você se expressou como alguém que estivesse diante de um pai, que é seu amigo, não um juiz que está te julgando. E ele diz também que nós devemos acessar com confiança, ou seja, com fé em Jesus. Quando eu e você oramos, nós podemos confiar, porque a obra de Jesus foi completa. O meu e os seus pecados foram perdoados. Então nós podemos acessar a Deus com confiança, com alegria, com ousadia. Porque a obra de Jesus é que garante isso para nós. Nós precisamos parar de ter autoconfiança e ter confiança em Cristo. Porque muitas vezes nós nos movemos pela semana que a gente teve, pelo dia que a gente teve. Hoje eu pequei pra caramba, eu me estressei com os meus filhos, então eu vou orar daquele jeito, sabe? Cabisbaixa, Senhor. Não! Seus pecados foram perdoados, aproveite-se, deleite-se no Senhor, peça perdão pelos seus pecados e deixe-se receber perdão. Às vezes nós temos essa dificuldade, como se nós não tivéssemos um Deus que é perdoador. E nós nos julgamos muitas vezes até mais do que Deus. E Ele está ali olhando. Minha filha, eu já te perdoei por isso. Esquece. Porque eu já esqueci. Jesus já pagou pelos seus pecados. E Paulo encerra então no versículo 13 dizendo assim: eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo encerra da mesma maneira como começou. Ele diz lá no versículo 1, quando ele se apresenta, que ele era prisioneiro de Cristo. Essa era a vontade de Deus para ele. E o que Paulo está dizendo aqui é: nada mudou. Não se entristeçam com as minhas tribulações, porque elas são a vontade de Deus para mim. E ele completa um encorajamento a esses irmãos, dizendo: elas são motivo de honra para vocês. Olhem para as minhas algemas e sintam o amor que eu tenho por vocês. Vocês são dignos de honra, vocês são dignos do meu amor. É por isso que eu estou preso. E provavelmente não estava sendo fácil para aqueles irmãos. Paulo era um líder. E a figura de um líder sendo derrotada, eles estavam desanimados. Mas Paulo faz questão de os encorajar. Afinal, por que eu estou preso? Eu estou preso porque eu estou cumprindo a vontade de Deus para mim, que é pregar um evangelho das insondáveis riquezas aos gentios e fazer dos gentios e judeus um povo unificado. Esse texto mexeu comigo, irmãos. Eu estou olhando Paulo com outro olhar. Um olhar de doçura, um olhar de ternura, um olhar de amor. Não só o teólogo Paulo, mas o pastor Paulo. Alguém que de fato foi um discípulo de Jesus a ponto de se entregar por uma causa dessa. E nós não podemos desprezar nem desvalorizar a tamanha luta que foi para isso. Como nós vimos no próprio versículo, como eu disse lá em Atos 21 e 22. Não foi fácil. Não foi fácil para Paulo, não foi fácil para os judeus cristãos descobrirem essa revelação e se renderem a essa revelação. Como eu falei, o apóstolo Paulo, inclusive, que é o apóstolo dos gentios, ele perdeu a sua vida por essa causa. Mas a verdade é que essa luta ainda não acabou. De forma nenhuma essa luta acabou. Nós, os cristãos evangélicos, infelizmente, nós somos conhecidos como o povo da desunião e não da unidade. Enquanto as conversas, enquanto as oportunidades que a gente tem, as pessoas do mundo apontam para nós e elas dizem isso.
Esse povo é desunido. Olha quantas denominações existem. Reformados, carismáticos, pentecostais, neopentecostais. Eles não conseguem pensar diferente e estarem juntos. Olha quantos rachas existem na igreja dia após dia. Muitos deles não por divergências teológicas profundas, mas simplesmente por falta de vontade de morrer para as suas vontades. E a igreja vai aí, dia após dia, rachando. Há um grande preconceito, e nós somos muito conhecidos por isso, em relação aos irmãos católicos. Mas eles são idólatras. Nós falamos. O povo da idolatria evangélica. E muitos evangélicos não conseguem olhar para os católicos e vê-los como irmãos em Cristo. Há uma falta de compreensão muito grande sobre Israel no plano de Deus. E faz com que as pessoas desprezem esse povo. Não, agora é tudo para a gente. E nada para eles. Então, no final das contas, muitas vezes a nossa atitude acaba se tornando a mesma atitude dos judeus lá no início. É como se nós fôssemos os circuncisos olhando para os incircuncisos e não querendo ser um com eles. E nós precisamos nos arrepender. A igreja precisa se arrepender dessa postura. Porque quando a gente age assim, nós estamos colocando em jogo uma verdade central do Evangelho, que é a reconciliação e a restauração da unidade em Cristo. E eu queria encerrar com um versículo lá de Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E juntos reinarão sobre a terra. Esse é o chamado da igreja. E assim nós vamos revelar a multiforme sabedoria do nosso Deus. Que o Senhor nos conceda a graça para cumprir essa missão. Amém.